Olá, meu nome é Laura, eu sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense. Faço iniciação científica na Fiocruz, na Casa de Oswaldo Cruz, orientada pelo Dr. Gilberto Orman e com apoio CNPq. O projeto que vou apresentar hoje é Ciência, Autoritarismo e Exílio, as cartas de Haiti Musashi. A partir do nosso objeto de estudo, que são as cartas de Haiti Musashi, o trabalho pretende discutir como a ditadura militar brasileira afetou a produção de ciência e tecnologia e a vida profissional e pessoal dos cientistas brasileiros que foram perseguidos, caçados ou exilados. Haiti Musashi foi um cientista turco que nasce em 1910 e ainda criança vem para o Brasil. Ele se torna um grande nome da área de fisiologia dentro do Instituto Oswaldo Cruz, onde vai criar laços muito fortes com cientistas, como um companheiro de trabalho, Hermann Lente, e um grande amigo, que é Leite Lopes, que não é do Instituto Oswaldo Cruz, mas eles se encontram, enfim, a partir dos debates do desenvolvimento de ciência e tecnologia. Esses dois nomes, tanto Leite Lopes quanto Hermann Lente, vão ser os principais remetentes destinatários de Haiti durante todo esse período que vai de 64 até 1985. Em 1970, Haiti Musashi, junto com outros 9 cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, são caçados e aposentados compulsoriamente pelo AI-5. A partir de então, Haiti parte para o seu autoexílio na Venezuela e só retorna com a redemocratização do Brasil. Em 1986, Haiti Musashi ele retorna ao Brasil e volta a trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz, que já teria virado Fiocruz, até sua morte em 1998. O massacre de Manguinhos foi um episódio que marcou profundamente a história do Instituto Oswaldo Cruz e do Brasil como um todo, em questão da produção nacional de ciência e tecnologia. Dois grandes livros vão contar essa história do massacre de Manguinhos. O primeiro é um livro de memórias, escrito por Hermann Lente, em 1978, ou seja, bem próximo, 8 anos depois do episódio, que são suas memórias mesmo, vai contar da sua perspectiva de como tudo isso se forma, a partir do grande vilão que seria o Rocha Lagoa, que era então presidente do Instituto Oswaldo Cruz, logo após o golpe, e depois se torna ministro da Saúde. E vai arquitetar essa cassação desses cientistas, já que Hermann Lente era inimigo pessoal de Rocha Lagoa. Já Daniel Elian, com outras fontes liberadas a partir da Comissão Nacional da Verdade, em 2020, vai analisar em sua tese de que forma se deu o massacre de Manguinhos, analisando a parte das estruturas, e coloca esse massacre de Manguinhos dentro de um contexto da ditadura militar brasileira. Então, Rocha Lagoa, ele não desconsidera que Rocha Lagoa tenha sido uma figura importante para o massacre de Manguinhos, mas ele considera que esse massacre de Manguinhos foi permitido. O exílio para os cientistas é muito doloroso. Ademais das condições em relação à saudade da família, da casa, das atividades, do trabalho, eles se afastam do seu ambiente, vão para países com culturas diferentes, línguas diferentes. E eles vão escrever sobre isso nas cartas. Em uma das cartas, datada de 19 de outubro de 72, Leite Lopes, então exilado na Europa, vai falar o seguinte para o Haiti: notícias tenho de casa, e a saudade se torna já aquele olhar meio triste, aquela cabeça inclinada para o lado e às vezes para o alto, à procura de uma mensagem transmitida e refletida até aqui. Do ambiente científico, dos colegas, nenhuma notícia. Certamente me considero carta fora do baralho ou morto. Ou seja, esses cientistas saem do Brasil já com uma carreira consolidada, precisam manter, eles tentam manter a continuação do seu trabalho no exterior, e é uma coisa muito sofrida, porque eles querem continuar atuando, eles são cientistas, mas eles atuam profundamente na questão da defesa da ciência e tecnologia, no seu desenvolvimento, politicamente. Eles vão a jornais, eles tentaram conversar com ministros, mas o resultado de tudo isso foi o seu exílio, perseguições, cassações, ao ponto de que permanecer no Brasil era de fato perigoso para eles.
A lei da anistia política também foi muito discutida, tanto por Leite Lopes quanto por Herman Lente, nas cartas de Haiti Musashi. A lei da anistia ela vai permitir que esses cientistas retornem ao Brasil, não por definitivo, mas ela vai permitir que eles retornem, porque até então o clima era muito hostil. Então elas dão um pouco de segurança para eles reverem a família, a cidade, os amigos que ficaram. E essa lei ela vai ser discutida de uma forma muito pejorativa, porque o projeto vencedor não é um projeto popular, é um projeto do governo, é um projeto de alianças com a classe média. Então ele é um projeto que ele diz o seguinte, que ele vai, como Leite Lopes fala em uma das suas cartas, ele não quer que a anistia seja algo que diz, sim, somos culpados e estamos perdoados. Porque eles não foram realmente culpados. Os crimes que eles teriam cometido não foram crimes reais, seja de comunismo ou outros tipos de questões. Porque eles foram realmente perseguidos por um clima hostil que permitia isso, que foi instaurado a partir de 1964. Então, finalmente, em 1986, o Haiti Musashi ele retorna ao Brasil e é reintegrado nos quadros da Fiocruz junto com os outros cientistas caçados. E envolve-se diversas questões pessoais para esse demora nesse retorno, porque ele se discute como voltar para a Fiocruz, né, de forma pessoal, ou seja, como ele vai abandonar a questão do trabalho em Barquisimeto, na universidade onde ele trabalhava, a questão da idade, né, porque ele já está numa idade um pouco mais avançada, com uma questão de mobilidade difícil, e também a questão da sua esposa, e também se discute num contexto mais amplo, né? Como reintegrar esses cientistas, como reativar esses laboratórios que foram durante anos destruídos pelo contexto da ditadura civil-militar brasileira. Já concluindo o trabalho, é possível observar, através da análise das cartas, o impacto da ditadura civil-militar no contexto da produção científica brasileira e do trabalho dos cientistas. Também entender o massacre de Manguinhos dentro de um contexto mais amplo, de autoritarismo e ditadura. As dificuldades e questões pessoais do exílio, a anistia e possibilidade de retorno, e a redemocratização do Brasil e a reintegração dos cientistas caçados na Fiocruz.